Fala galera, tudo bom? Então, hoje nesse vídeo nós decidimos falar sobre 7 erros que muitos cometem na hora de fazer o seguro alto. Então, não rasgue o seu dinheiro, não faça seguro de maneira errada. Essa é a ideia. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Fique aqui e saiba mais. Você adquiriu o seu bem, comprou o seu carro ou trocou o seu carro, né? A dificuldade que é para a compra de um novo veículo, para aquisição, por vezes parcelado 60 vezes, outras vezes não, pago à vista. Imagina você perder o seu patrimônio por simplesmente pelo fato de você ter cometido um erro na hora do fazimento do contrato de seguro. Ou um erro porque você entendeu que aquele valorzinho menor que você conseguiu é um grande benefício. Então é sobre isso que nós vamos falar. Então, primeiro erro dessa nossa lista: não pesquisar as corretoras e as seguradoras com quem você está fazendo o seguro. O que acontece aqui nesse caso? Minha sugestão é que você pesquise a corretora que você está fazendo o seguro, que você está cotando o seguro. Não pega a primeira que veio na frente, que apareceu lá na lista do Google, que você fez uma pesquisa. Dê uma olhada, dê uma verificada no site do Procon se há reclamações contra a índole, né, contra a boa-fé nos contratos. Dá uma olhada, verifica o Reclame Aqui dessa corretora, se há muitas reclamações e, por vezes, quais os tipos de reclamações que existem, né? Naquele tipo de ação, comportamento da corretora, né? Em face dos contratos de seguro. Então, minha sugestão é que você analise a corretora. O corretor de seguro, ele é uma espécie de causídico, ele é um advogado entre aspas, vamos levando a devida proporção, mas no seu tema, no seu assunto, que é o seguro do seu patrimônio, o seguro da sua saúde, o seguro da vida, que resguarde seus familiares, aquelas pessoas que você mais ama. Ele é o seu advogado, ele é quem vai fazer o contrato da forma correta, né, que é a comercialização do produto. É ele quem vai administrar a sua apólice no decorrer do lapso temporal do contrato e mais ainda, é ele quem vai te orientar, quem vai cuidar do processo de sinistro para você. Então tome muito cuidado, analise bem, é o profissional que você vai contratar, tá? Não só Outro ponto, gente, sobre a questão da franquia. Para quem não sabe, franquia é o valor pelo qual o segurado se torna o seu próprio segurador. É um tema um pouquinho mais complexo, vamos explicar de uma forma mais fácil. Franquia é aquele valor que você vai participar, ou seja, você paga parte, você participará do conserto do seu veículo, ou mesmo de itens de assistência, como troca de vidros, numa eventual sinistro que acontece, tá? Então, franquia, nós temos basicamente aí duas formas de franquias mais usuais. É a franquia obrigatória, que é a comum, é aquela que a própria seguradora já institui para o modelo de veículo. Ela leva em consideração o custo de reparo do carro, o índice de sinistralidade daquele modelo de carro. E tem a franquia reduzida, que é a metade do valor da franquia obrigatória, 50%. No entanto, no caso da franquia reduzida, como é um benefício melhor, você paga um pouquinho a mais aí no custo do seu seguro, né? Você está contratando o melhor benefício. Então, partindo desse pressuposto, dessa ideia, se analisar o custo da franquia, se analisar as franquias, por vezes, os segurados não se atentam ao custo da franquia e escolhem aquela cotação que foi lhe passada, que tem o melhor custo. Preço do seguro, R$1.000, R$2.000, em contraste com uma outra cotação. Mas ele não analisou os itens da cotação. E aí, no momento do sinistro, você toma um susto. Sua franquia é R$5.000 para conserto. E o conserto deu 2, 3. E por vezes, aquele seguro que estava 100, R$200 mais, com um valor um pouquinho maior, tinha uma franquia reduzida e você não percebeu.
Então, analisar muito a questão da franquia. É uma sugestão nossa. Terceira sugestão, não dimensionar todas as coberturas do seguro. Como assim? Da seguinte situação, por vezes você não analisa todas as coberturas que foi lhe passada, você não recebeu explicação sobre, simplesmente contratou. E o que acontece? Muitas vezes os corretores têm os pacotes fechados, né? Já te apresenta inicialmente uma cotação. Guincho pode ser ilimitado, pode ter um serviço de guincho mais básico de 400 km, muda o preço, mais barato. Por vezes você não precisa do carro reserva porque tem 2 carros na sua residência, o do marido e da mulher, por exemplo. Então não é necessário um carro reserva, é um custo maior. A gente está falando aí de algo entre 80, 100 reais, a depender da companhia, e de custo maior. Você não precisa de determinadas coberturas e está tudo incluso naquele pacote, você acabou contratando e está pagando um custo maior no seu seguro alto, sem necessidade nenhuma. Então, olha quanto é importante uma corretora de seguros, um corretor de seguros especialista naquilo que você está fazendo. Ele vai moldar o seu seguro, ele vai analisar esses fatores para te apresentar a melhor opção para você, não a mais barata. Então, um corretor de seguro é tão importante assim quanto um advogado em um processo aí, né, nas suas causas da vida, né? Vamos para a quarta questão, que é um problema muito sério. E aqui eu peço para você, meu interlocutor, preste muita atenção nessa parte, porque é um erro que acontece muito no Brasil. Nós vemos segurados no Brasil fazerem isso por diversas vezes, e não só segurados, hein? Os vendedores de seguro aí, porque eu não vou chamar nem de corretor, fazem isso bastante. É o quê? Mudar a questão do principal condutor. Condutor principal em um seguro, bem simples esse fato, é aquela pessoa que dirige 85% do tempo. Ou seja, não tem aqui a questão de qual é o mais barato, qual é o que fica o precinho do meu seguro melhor. Não, gente. Se você trocar o principal condutor e a companhia seguradora identificar, isso será considerado como fraude, artigo 186 do Código Civil. E, por consequência, o 766, que fala que por motivo de inverdade, a companhia pode até negar o seu pagamento de indenização e você perder o seu patrimônio por causa de uma economia besta. Uma economia, por vezes, de 50, 100, 150 reais. E você perde o seu carro de X valor, 50, 100 mil reais, e não vale a pena. Tá? Outra coisa, não deixe de informar e colocar cobertura para os seus filhos quando condutores. Por exemplo, o seu filho de 18, de 20 anos, que usa o carro mesmo que eventualmente você deixa de informar lá na apólice que ele conduz o carro para baratear, porque aumenta mesmo um pouco o custo do seguro, quando você inclui condutores de 18 a 25 anos, né? Para obter esse benefício, ou esse custo mais barato, que é esse o benefício, você deixa de informar. Quando ocorre um sinistro e a companhia identifica, você está correndo o risco de não receber sua indenização. Então não caia na besteira. Informe realmente quem é o principal condutor do veículo. Aí no caso, Marcos, vamos lá, não tem principal condutor. Eu e minha esposa dirigimos metade do tempo cada um. Nestes casos, nós incluímos a pessoa de menor idade. É a pessoa de maior risco, maior probabilidade de algo acontecer. Então, se há 2, 3, 4 pessoas que dividem o veículo, né, a utilização do veículo, se coloca a pessoa de menor idade, tá? Então, nesse caso aí em específico. Fora essa exceção, a regra geral é 85% do tempo é o principal condutor. Essa também acontece bastante, hein, gente? Não atualizar as informações do contrato de seguro. Parece besteira, mas é obrigação, dever de todo segurado, tá? Então, durante a vigência do seguro, vamos supor o seguro de carro aí que é o mais conhecido. Fez o seguro de carro esse ano e durante o decorrer do ano, né, mudou de endereço, por exemplo, e não informou o corretor ou a seguradora sobre a mudança de endereço.
e o carro agora não dorme mais no endereço antigo e no novo endereço. Ocorre um sinistro. E agora o bicho pega, hein? A seguradora vai analisar se o novo endereço tem o maior risco que o endereço anterior. Isso quer dizer, se o novo endereço tem maior possibilidade de furto, roubo do seu veículo, ou se naquele endereço tem maior incidência de sinistros em geral, né? Pode ser de alagamento e outros. E vamos supor que nesse novo endereço o risco é maior. Então haveria algum tipo de cobrança proporcional nesse novo endereço. Vai cair naquela mesma análise que nós falamos anteriormente. O que acontece? A companhia pode não pagar a indenização ou mesmo ela pode aplicar uma espécie de multa que é previsto, né? Então, previsto no contrato de seguro. Então, depende aí um pouquinho dos fatores que acontecem. Mas, assim, de qualquer forma, você sofre uma penalidade por isso. Então, não é muito legal. Atualize sempre, atualize as informações cadastrais, né? Se divorciou, por exemplo, informe isso no momento do ocorrido. Seu filho passou a conduzir o carro ou deixou de conduzir, também reduz o custo. Então, você pode modificar sua pólice durante o ano diversas vezes, tá? Pode fazer vários endossos, o quanto forem necessários. Tanto de alteração de perfil, informações cadastrais, não tem problema. Toda vez que você precisar, informe, passa essa informação ou para o seu corretor ou para a seguradora diretamente. Beleza?